Qualquer pessoa sabe que a menorá é um dos principais símbolos judaicos e até mesmo o governo de Israel, não sendo um governo religioso, faz uso da menorá no seu brasão oficial do país. Mas você sabia que na cultura judaica não existe apenas o candelabro de 7 braços? Fique conosco para aprender um pouco mais sobre os diferentes tipos de castiçais usados pelo povo de Israel. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto curioso, os diferentes tipos de castiçais utilizados pelo povo de Israel. Uma situação muito comum no meio religioso, não judaico, é claro, é ver pessoas criticando principalmente os castiçais de 9 braços utilizados pelo povo de Israel, afirmando que isso é antibíblico, que isso é profanação, por aí vai, né? Entendemos que as pessoas que assim agem o fazem por desconhecimento do que é a cultura judaica, e esse desconhecimento gera críticas infundadas. Então o propósito desse vídeo de hoje é esclarecer de forma resumida para que serve e como surgiram cada um dos diferentes modelos de candelabros usados em Israel. Começamos, obviamente, pelo castiçal de 7 braços. Esse castiçalzinho aqui, a gente compra lá em Jerusalém, você pode adquirir também conosco aí se você quiser. Castiçal de 7 braços. Você já deve ter visto em diferentes modelos aí, diferentes formas, esses castiçais. A primeira menção bíblica do castiçal está no texto onde Deus descreve a Moisés, em Êxodo capítulo 25, os utensílios do tabernáculo. Cada um dos itens sagrados que seria parte na composição do santuário que Deus estabeleceu aos filhos de Israel. Para falar sobre o candelabro, está escrito lá em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 31 até o 40. Vamos ver o que a Torá nos diz. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. E o versículo 40 conclui dizendo: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então a gente percebe nesse texto uma série de regras para que a menorá, para que o candelabro do santuário fosse montado. E Deus mostrou a Moisés, quando Moisés estava no alto do monte, Deus mostrou para ele o modelo do candelabro. Se a gente lê o texto, fica meio complexo da gente entender como deveria ser essa menorá, de que forma ela deveria ser desenhada. A única coisa que a gente entende claramente é que era de uma peça só de ouro batido e que todas as lâmpadas indicavam para a frente, iluminando a lâmpada central. Há vários simbolismos com relação a isso, mas a gente vai deixar esses simbolismos de lado para explicar essa primeira menorá de 7 braços. Claro que esse aqui é apenas um modelo, e nesse modelo, por exemplo, a gente tem brasões das 12 tribos de Israel, mostrando símbolos judaicos, né? E embaixo aqui você pode ver, está escrito Jerusalém. Claro que isso aqui não é o modelo oficial, vamos dizer assim, do santuário. Para nós entendermos um pouco mais sobre essa menorá, nós recorremos à Torá da editora Sefer. Você pode adquirir aí com o Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim, que vai trazer uma série de explicações muito relevantes para a sua vida. Na página 235 da Torá, nós temos um comentário dizendo assim: Era feita de ouro e de uma só peça. Tinha 7 braços e por base uma espécie de caixinha de 3 peças. As instruções para fazer o candelabro eram tão difíceis que o próprio Moisés não compreendia como fazê-lo, até que Deus mostrou-lhe o modelo, como está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 40. A tradição, olha só, a tradição judaica proíbe fazer um candelabro de 7 braços, segundo esta descrição da Torá.
Então, por isso que você vai encontrar diferentes modelos de castiçais. Você pode ver aí nas imagens diferentes modelos de castiçais de 7 braços, mas nenhum deles é exatamente igual ao modelo descrito por Deus a Moisés em Êxodo capítulo 25. O Zohar disse que a menorá simboliza a árvore da vida, em Be'alotecha 148, e os seus 7 braços representam os 7 planetas, ou mesmo as 7 palavras que compõem o primeiro versículo do livro de Gênesis. Uma imagem histórica da antiga menorá encontra-se sobre o Arco do Triunfo de Tito, lá em Roma, mas esta não se assemelha de modo algum ao candelabro descrito neste livro sagrado. Então, se você vai a Roma, lá no Arco de Tito tem uma representação da menorá que foi roubada do templo sagrado de Jerusalém pelos romanos. Mas essa é apenas uma representação, até porque os romanos não tomaram a menorá que existia no Mishkan, essa menorá de Êxodo capítulo 25. O que os romanos levaram era a menorá que existia no Templo de Salomão, que a gente vai ver um pouco mais adiante. A lei proíbe fazer candelabros iguais à menorá do tabernáculo. Esta proibição não existe para a fabricação de uma menorá de igual forma, porém com maior ou menor número de braços, que a original. O Talmud fala disso em Menachot 28b. Por isso a gente tem diferentes modelos de menorá. Será que esses modelos representam o modelo que existia no santuário? É apenas um simbolismo, mas não pode ser o mesmo desenho, tá? O que permitiu aos rabinos criadores da menorá da festa de Hanukkah utilizar o motivo da menorá, acrescentando um 8º braço para o serviço desta festa. A gente vai falar um pouco mais sobre a menorá de 8 ou de 9 braços daqui para frente, tá? A menorá se converteu no símbolo judaico mais conhecido. As gravações feitas em várias menorot através dos séculos revelam frequentemente as crenças e superstições prevalecentes durante certas eras. Há candelabros italianos, por exemplo, de Hanukkah do século XV, decorados com tritões e centauros, ao passo que as menorotes posteriores da Itália ostentam apenas um facho cercado de leões. As orientais são decoradas frequentemente com a forma de lua crescente, estrelas e pássaros. Porém, os velhos modelos russos e poloneses inspirados no que escreve o livro Zohar dão destaque ao tema da árvore da vida. Então você vai encontrar a menorá de vários símbolos, de vários desenhos, as menorotes com 7 braços. Um outro detalhe é que nas nossas preces matinais no serviço da manhã, ao colocarmos o tefilim, quando os judeus atam o tefilim nos seus braços, na página 21 do Sidur, nós temos escrito a bênção do tefilim. Nesse Sidur aqui, Sidur Rinat Israel, vendido também pelo Yaakov lá da Kol Yaakov Sefarim. Na página 21 nós temos escrito a bênção. E uma das bênçãos da colocação do tefilim, o Mechor Matecha, diz assim: teu bom óleo entorna nos 7 braços do candelabro. Para quê? A fim de que a tua bondade se espalhe sobre as tuas criaturas. Abres a tua mão e satisfazes os anseios de todos os seres. Então nós vemos a menorá como uma fonte da luz divina ou das bênçãos de Deus quando nós colocamos o tefilim. Então é um aprendizado a mais. A menorá ela é um símbolo judaico, mas ela representa muitas coisas relevantes na nossa vida. Sabemos que o Beit HaMikdash, o templo sagrado, foi construído por Salomão séculos mais tarde. Você pode ler a respeito disso lá no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 5 até ao final do capítulo 7, onde mostra exatamente a construção do santuário em 13 anos em Jerusalém. E justamente nesse texto nós temos escrito o quê? Os castiçais de ouro finíssimos, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, também de ouro. Diferente do tabernáculo, onde havia apenas uma menorá que iluminava todo o santuário, aqui no templo sagrado de Salomão nós já vemos 10 menorotes, 5 à direita e 5 à esquerda, iluminando o santuário.
Já o livro de Apocalipse, para quem crê no Novo Testamento, Apocalipse diz ali no seu primeiro capítulo, falando de 7 castiçais, de 7 menorotes, como sendo uma representação das 7 igrejas da Ásia. Então a gente viu aqui a primeira menorá, 7 braços, a tradicional, a bíblica, e essa menorá, então, ela traz vários simbolismos para o povo judeu. A outra menorá, de 9 braços, já foi mencionada aqui no comentário da Torá que nós lemos, é chamada de Hanukkah. Por que é chamada de Hanukkah? Porque diferente daquela que havia no tabernáculo, essa está ligada a uma festa judaica, a festa de Hanukkah. E essa, diferente, contempla 9 braços ao invés de 7. Então eu tenho aqui, por exemplo, essa aqui, uma com 9 braços, 4 de um lado, 4 do outro, e uma mais alta aqui, vocês percebem. Eu vou mostrar ao longo do vídeo outras Hanukkiot, mas essas daqui estão relacionadas a símbolos da festividade, tá? Você pode aprender sobre Hanukkah lendo o livro de Macabeus, mas a gente tem vídeos no canal, vou deixar aqui no card acima, para que você possa acessá-los depois e entender um pouco mais sobre a festividade de Hanukkah. E nós voltamos a usar o Sidur completo a partir da página 565. Ele traz explicações sobre a festividade de Hanukkah. E na página 570 ele fala justamente da Hanukkah. O preceito principal e central de Hanukkah em nossos dias é o acender as luzes da Hanukkah, logo depois do anoitecer, num lugar destacado e visível durante 8 noites, a fim de divulgar o milagre. Na primeira noite acende-se uma luz, acrescentando-se a cada noite mais uma luz, até que na 8ª noite as 8 luzes são acesas. Estas luzes de Hanukkah são acesas com a finalidade de cumprir o preceito e, portanto, não devem ser utilizadas para nenhuma outra finalidade. Então você não pode acender as luzes de Hanukkah, por exemplo, porque caiu a energia na sua casa. Você também não pode acender para ficar lendo a luz da Hanukkah, mas elas são feitas e acesas justamente para que possam ser contempladas. A luz do Shamash, que é uma vela extra, ou chamada de também servente, é colocada junto às outras, mas em posição destacada e diferente, e cuja utilização é permitida. Impede qualquer transgressão acidental. Cantamos algumas melodias e isso faz parte da celebração da festa de Hanukkah. Tenho aqui do lado uma Hanukkah bem grande, que é a Hanukkah da nossa sinagoga da Rabat Hesed. A gente tem aqui a luz, né? Ou a parte do castiçal, que é o Shamash, que ele é usado para acender as outras lâmpadas, começando lá pela primeira, na primeira noite, depois na segunda noite acende-se a segunda e a primeira, e aí sucessivamente até que acendamos as 8 luzes de Hanukkah. Depois de acender as demais velas, o Shamash é colocado de volta em seu lugar. E nós podemos deduzir daqui então que não é pecado ter um castiçal de 9 braços. Eu quero mostrar para vocês esses outros 2 modelos. Esses são modelos mais trabalhados, né? Mais bonitinhos, talvez você possa achar esse aqui mais bonito, ou esse outro aqui, né? São coloridos. Esse aqui traz a estrela de Davi também no seu símbolo central e também servem com o mesmo propósito, tanto dessa quanto dessa outra grande, né? Aqui acendemos pequenas velas e nessa grande nós podemos acender tanto com velas quanto com azeite, até porque o milagre da festividade de Hanukkah está relacionado a um azeite que foi encontrado no templo sagrado depois da profanação dos gregos. Eles encontraram azeite que seria suficiente, o azeite puro, para iluminar a menorá de 7 braços naquela época por apenas um dia. E o que eles fizeram? Acenderam a menorá imediatamente e demoravam então 7 dias para que um novo azeite pudesse ser produzido, um azeite puro, como deveria ser nas especificações bíblicas. E esse azeite que foi colocado, que era para apenas um dia, perdurou durante 8 dias até que um novo azeite pudesse ser providenciado. Por isso, o milagre, por isso nós acendemos por 8 dias as luzes de Hanukkah. Essa lâmpada central, ela não é contada nos dias porque ela serve de shamash ou de servo, acendendo as demais lâmpadas. Tá?
Isso não é pecado, mas é uma tradição ligada a uma das festividades que celebra justamente o fim da profanação do templo sagrado ali, mais ou menos 160 anos antes da Era Comum, tá? Como eu já disse, se você quiser assistir um pouco mais, deixei aqui no card vídeos relacionados à festividade de Hanukkah, mas também ao final desse vídeo você pode aprender um pouco mais com outros materiais que a Havat Hesed disponibiliza para você. Mas há também, é claro, outros castiçais que são usados na fé judaica, que são chamados de castiçais de Shabbat. Você sabe de onde se origina essa ideia de castiçal de Shabbat? Você sabe para que serve o castiçal de Shabbat? Claro, está relacionado com o sábado. Mas de onde começou? Para que serve esse castiçal? Bom, comumente costuma-se utilizar acender 2 velas ao pôr do sol da sexta-feira, como parte da santificação do sábado. Sabemos que na fé judaica, pela Torá, lá em Gênesis, os dias começavam na parte escura. Então, ao pôr do sol, ao iniciar o Shabat, as mulheres judias, 18 minutos antes do pôr do sol, têm por costume acender 2 velas. E elas utilizam então esses castiçais. Deixa eu mostrar aqui alguns para vocês. Então, eu tenho aqui na minha mão o exemplo de castiçais de Shabat. Esse aqui tem cerca de 20 centímetros de altura. E você vê ele meio dourado, com detalhes aqui bem bonitinhos, né? Você pode ter esses castiçais de diferentes formas. Pode ser esse dourado, pode ser esse aqui prateado, né? Então você tem sempre, no mínimo, 2 lâmpadas. Então você nunca compra um castiçal. Você vem sempre com o par de castiçais. Mas por que nós usamos um par de castiçais, né? Esses castiçais podem ser unidos numa peça só ou, como eu mostrei, separadamente. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse é um mandamento, lembrar do dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, versículo 12, na repetição dos 10 mandamentos, nós temos escrito assim: guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Eterno teu Deus. Deduzimos então desses 2 versos que uma vela conduz. Deixa eu mostrar nesse pequenininho aqui de vidro, né, de cristal. Deduzimos então a partir daqui que desses versos uma vela nos conduz a lembrarmos do sábado e a outra vela nos conduz a guardarmos o sábado. Então nós guardamos o sábado e lembramos o sábado cada vez que acendemos as velas de Shabat. Essa é uma tradição muito bonita do povo de Israel e a gente é remetido aqui à matriarca do povo judeu, Sara. Sara, esposa de Abraão, segundo a tradição judaica, foi a primeira a acender as velas de Shabat. Como eu disse, você pode usar tanto castiçais de vidro, de cristal, castiçais trabalhados em diferentes cores, castiçais de Shabat dourado, castiçais prata, castiçais metálicos, enfim. O importante é você se lembrar e acender as velas 18 minutos antes do pôr do sol. Essa é uma tradição em todas as casas judaicas, em todos os lares judaicos pelo mundo afora. Mas eu já vi casas em que as mulheres acendem 3 velas, 4 velas. Como funciona? Da onde se originou isso? Bom, eu trouxe aqui um dos castiçais que nós usamos. Vocês sabem que nós temos uma filha chamada Aidel, então a gente tem um castiçal com 3 braços. Você também pode adquirir, se você quiser, esse castiçal com 3 velas. Mas por que então acendemos 3 velas? Bom, existe, segundo a tradição, em diferentes grupos judaicos, pensamentos ortodoxos, liberais, um hábito, um costume de ensinar as nossas filhas a acenderem também a vela de Shabat. Então, por isso, em muitos lares que tem uma menina, acende-se uma vela a mais. Então a mãe acende as velas em cumprimento à mitzvah e a filha acende uma vela para aprender a tradição judaica. Alguns lares têm 2, 3, 4 filhas, outros lares acendem uma vela para cada filho. E existe também os lares em que se acende o castiçal de Shabat, normalmente pela mãe, e coloca-se uma vela adicional separado, não no castiçal de Shabat, mas um outro castiçalzinho separado para as filhas. Então você vai encontrar lares que tem castiçais de 3, de 4,
castiçais de 2, mais uma velinha separada ali para a filha, para que ela possa aprender a colocar em prática. Então não tem a ver com pecado, mas tem a ver com cultura judaica, com mandamentos, com tradições relacionadas às festividades, no caso a festa de Hanukkah, por isso nós temos esse castiçal de 9 braços. Portanto, isso não é nem pecado, nem idolatria, é tradição, é cultura e está ligado aos mandamentos que Deus determinou aos filhos de Israel. Enfim, é isso que nós temos por hoje, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de dizer novamente que se você gostou de algum desses castiçais, seja esse castiçal de 7 braços, seja uma Hanukkah, se você gostou de qualquer um desses que apareceu ao longo do vídeo de hoje e quiser adquiri-los, você pode entrar em contato conosco e nós disponibilizamos também para que você possa embelezar a sua mesa de Shabat com esses belos castiçais da fé judaica. Desejando de verdade que ao acender as luzes, seja no Shabat ou na festividade de Hanukkah, você também possa ser iluminado pelas palavras da Torá. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma mente iluminada e que Deus te dê das suas ricas bênçãos sobre a sua vida. Bom, um grande abraço, shalom, que Deus te abençoe. Tchau.